que estão ali também produzindo muita coisa importante, trazendo mais mulheres, enfim, né? Eu acho assim que está vastíssima, né? Essa obra, esse espaço. Mas aí depois eu te falo de algumas mais específicas, e quem sabe elas vêm falar aqui também desse espaço que tá bem interessante. Eu vi alguns vídeos antes, né? E eu acho que vale a pena. E para fechar, né, voltando à questão Luiz Michel e as anarquistas, como se posicionar sobre a guerra. Aí tem uma pergunta do Alberto aí, né? Deixa ele fazer a pergunta também, né? A minha pergunta é como se posicionar sobre a guerra como anarquista, né? Porque eu conheço mais textos da Emma Goldman e sobre como ela se posicionava contra o militarismo, contra a guerra, né? Aí como se posicionar sobre a guerra e antes de responder, né, ver a pergunta do Alberto. Qual a pergunta, Alberto? Eu acho que contextualiza com essa volta a Luiz Michel, que em dado momento ela fala da questão da relação da Luiz Michel com os povos Kanak. Então, como é que é uma curiosidade, na verdade, né? Como é que esse tipo de contato influencia na postura política dela? Se é que influencia, tem algum tipo de mudança, algum tipo de virada? Quais são as contradições, talvez, que possam surgir dessa relação ou não? Né? E como é que isso se relaciona com a questão da própria comuna de Até, se é que isso se relaciona com essa questão? Né? Então, quais são os desdobramentos? Você tem algo a falar para nós sobre isso, sobre essa relação com esses povos originários? Sim, então vamos lá. Duas questões aqui, espero dar conta das duas. Bom, em relação aos povos canaques, né? A princípio, né, desde que ela chega na ilha, ela queria ter contato. Havia um período que ela devia manter de afastamento. Eu duvido muito que Luíse respeitou isso. Ela não era muito de respeitar regras, ainda mais regras impostas no espaço de cárcere, né? Porque eles ficavam na ilha, mas na verdade eles não estavam em um forte, né? Eles não estavam encarcerados, eles ficavam no espaço da ilha, recebiam né? O pessoal falava na época uma ração, né? Recebiam um pouco de comida e tinham que se virar, né? Que era uma coisa bem inferior, né? Às necessidades, e tinham que se virar naquele espaço. E aí depois eles passavam para fazer a contagem, para ver, né, se estavam todos ali, fazia uma espécie de chamada. E foi assim, por exemplo, que algumas pessoas conseguiram fugir, né? O caso mais conhecido é do Henri Rochefort, que era, né, de uma família aristocrata e que vai ser resgatado nessa ilha. Bom, enfim. Em relação aos Kanaks, mais diretamente, a Louise tinha, né, como proposta uma troca, né? Ela sonhava, por exemplo, em dar aulas para eles, mas também aprender com eles. E aí isso fica claro, né, nos textos dela, nos posicionamentos. E em meio a tudo isso, como eu falei, dentro desse espaço do imperialismo francês, né, e cada vez mais roubando as terras dos povos originários, nós tivemos uma rebelião Kanak. E consta também que, provavelmente, né, a Louise, pelo contato que ela tinha, ela que deu uma dica fundamental para essa rebelião, que era cortar os fios dos telégrafos, né, para que demorasse mais a ajuda aí para esse exército francês chegar. Só que diante dessa situação, ela teve uma série em disposição com os comunards que estavam lá, porque, né, o Henri Rochefort tinha uma relação, né, de respeito com os Kanaks e o Charles Malato. Mas fora isso, todo mundo ficou ao lado dos franceses, né, e contra os povos Kanaks. E a Louise, ela escreve sobre isso. Ela fica muito brava, né? Porque ela começa a perceber um pouco dessas características, né? Do nacionalismo, mas também um pouco dessas questões, mas eles são povos selvagens, então eles precisam mesmo desse controle. E ela fica muito brava. Ela acusa, inclusive, né, os comunards de terem uma certa seletividade revolucionária. Né? Então, ela se posiciona dessa maneira. Né?
há alguns estudos, tá, gente, que questionam, falam que ela não teve contato, não, com os povos, mas ainda na Nova Caledônia ela é lembrada como alguém que fez o registro dos povos, né? Então, só para mencionar, porque eventualmente aparece trabalhos dizendo, isso foi loucura da cabeça da Luísa, ela não fez nada disso, mas ela publica uma gramática, ela tem, né, publicações que evidenciam esse contato, né, e a forma de relação que ela desenvolveu. Então, eu acho que isso fica bem interessante. Tem um livro, né, publicado, está em francês, não conheço ainda uma tradução dele, mas que traz um pouco, né, dessa relação do que ela viu lá. A ideia dela não era fazer uma interferência ou fazer um julgamento, mas registrar contos, lendas, histórias e a gramática kanak. Né? Então, ela se indispõe um pouco, né, com os outros franceses, porque ela percebe que eles tinham um posicionamento revolucionário que era meio seletivo. Em termos de guerra, a Louise se posiciona contra, ela tem um olhar um pouco mais pacifista,